Seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma alegria estar de novo aqui com vocês, mais uma vez, para que nós possamos entrar nesse grande e lindo mistério que é a Palavra de Deus. Vamos nos sentar para que nós possamos meditar essa palavra. Iria acolher mais uma vez a Cid, que está aqui com a gente, Georgia, Deus abençoe vocês. Olha, confesso a vocês que eu fiquei morrendo de inveja na hora que você estava aqui, quando vocês receberam o olhinho. E Jesus escutou minha oração, eu ganhei um também. Esse olhinho, não sei se vocês sabem, ele é um olhinho que ele é cultivado no fêmur de Santa Teresinha, numa relíquia de 1º grau, ou seja, o próprio fêmur de Santa Teresinha mesmo, padroeira das missões carmelitas. Então, ele é um óleo que existe um número de testemunhos de curas, de libertações, de conversões, né? Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que estavam em UTI, desenganadas pelos médicos, que alguém levou escondido esse olhinho, passou na pessoa e a pessoa se recuperou. Então, é um grande presente. E aí, na hora que vocês receberam ali, eu falei, Jesus, como eu queria um olhinho desse. A irmã chegou e me deu. Olha só, Jesus é muito carinhoso conosco. Então, um presentão, viu, gente? Um presentão. Muito obrigado também por esse presente. E mais uma vez eu manifesto a minha alegria para aqueles que ainda não me conhecem. Sou o diácono Júlio Neto, eu sou o diácono permanente, casado, tenho uma esposa chamada Vanessa, uma filha chamada Isabela. Nesses dias eu estava lá em Porto Velho, foram dias maravilhosos de missão lá naquela terra maravilhosa, de um povo muito sedento por Deus. Nós fizemos lá a Festa da Misericórdia, eu não estava ainda, eu estava numa outra missão, mas cheguei logo depois, e uma semana de cerco de Jericó, com a igreja lotada todos os dias, naquele calor que só Deus pode aguentar, Jesus, só por Jesus. Um calor terrível, mas mais do que tudo um calor do Espírito, né? E no final de semana nós encerramos com um retiro para homens, e um grande milagre lá na igreja, tinha quase 200 homens na igreja fazendo um retiro. Homem é difícil, né, gente? Homem, infelizmente, nosso coração é mais durão, né? Mas foi um grande presente. E que bom poder ter você aqui e ainda com os resquícios dessa missão que foi tão importante. Eu volto lá em setembro, porque a mulherada ficou morrendo de inveja e bravo com nós. Ah, retiro para os homens? Por que não vai ter para as mulheres? Não, vamos fazer um para as mulheres, então. Então, nós vamos lá em setembro para pregar um retiro para as mulheres também. Nós, hoje, vamos meditar. Esse grupo tem um cuidado muito bonito, grande, a respeito daquilo que Jesus fala e quer falar aos nossos corações, e sempre, inclusive, em comunhão e unidade plena com a igreja. Os trechos que nós meditamos, que estamos meditando aqui, eles são sempre, claro, da Palavra de Deus, mas de uma forma especial da liturgia do dia. Por isso eu queria que você tomasse a sua Bíblia agora comigo, no Evangelho de São João, no capítulo 6 do Evangelho de São João, João 6, nós vamos pegar do versículo, vamos pegar aqui, deixa eu ver, do versículo 44 ao 51, João 6, 44, 51. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram.
Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Podemos nos assentar. Minhas irmãs, irmãos, esse texto é um texto, além de belíssimo, extremamente catequético, né, que traz aos nossos corações uma esperança tão viva, que faz com que, quando nós entramos dentro do mistério do que Jesus está querendo nos revelar, o nosso coração só pode se encher de alegria. E nós vamos chegar lá de uma forma, deveras, espero, de fato muito simples, porque Deus é simples, somos nós que complicamos as coisas. O meu fundador, o padre João Henrique, ele gosta de usar uma frase que eu adoro. Ele diz: é simples ser simples e é complicado ser complicado, né? Porque quanto mais a gente complica, mais complicado fica, né? Quanto mais complicado a gente é, mais as coisas se complicam. E quanto mais simples a gente é. E Deus é simples, né? Ele é simples e na simplicidade nos ensina, nos mostra muitas coisas. Mas o nosso texto de hoje, ele tem um ponto um pouco mais, uma assinatura, que é aquela que que foi discernido para esse grupo, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Agora, aonde está a base desse crer em Deus? Qual é a base? O começo do texto mostra para nós. Diga comigo, nós somos atraídos pelo Pai. Ou seja, existe no homem, entre aspas, uma lei de atração natural. Existe dentro de nós uma lei de atração que é quase que uma inquietação, que todo ser humano tem. E por que todo ser humano tem essa inquietação? Porque nós vimos do Pai. Porque nós viemos do Pai. Nós fomos gerados no coração de Deus. Antes mesmo que te formasses no seio da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Às vezes a gente utiliza esse termo, às vezes, inclusive, quando a gente vai combater a questão do aborto, se utiliza esse termo, mas se a gente for utilizar ele de uma forma um pouco mais concreta, antes mesmo disso, antes mesmo da existência. Por quê? Nós precisamos entender, minhas irmãs e meus irmãos, nunca na nossa fé nós podemos dividir a Trindade. Nunca. É ponto de fé passivo entre nós o fato de que a Trindade é um único Deus, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qualquer tipo de divisão quanto a isso são heresias dos primeiros séculos, do começo da igreja, que foram combatidas duramente e esclarecidas, para que nós não tenhamos dúvidas. Bom, não ter dúvidas não significa não pensar, não refletir sobre e não entrar num conflito no momento em que eu percebo que nunca isso vai caber no meu pensamento. Está para muito além disso. Há aquela menção que fazem, não é comprovada academicamente, mas que fazem a Santo Agostinho, daquela criança que está na beira da praia com um buraquinho, aonde ela começa a colocar dentro daquele buraquinho um pouco da água do mar, e alguém pergunta para aquela criança: o que você está tentando fazer? E ele fala que está tentando colocar o mar naquele buraquinho de areia. E a pessoa diz: não, isso é impossível. E a criança, que na verdade era um anjo, acaba dizendo que é mais fácil colocar o mar no buraquinho de areia do que entendermos o grande mistério da Santíssima Trindade. É um mistério. O mistério nunca vai ser desvendado. Ele pode ser tocado. Ele pode ser tocado, melhor, corrigindo a fala, ele pode nos tocar. O mistério nos toca e nós experimentamos essa graça. Mas, então, dentro desse mistério, apesar de nós sabermos que é um único Deus, um único e divisível Deus, que tem dentro da sua característica essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas, elas têm suas atribuições. E nessas atribuições, de uma forma muito clara,
o Pai é o Criador. O Pai é o Criador de todas as coisas. E como é que o Pai cria? Como é que Deus cria? Gênesis vai explicar para a gente na narrativa da criação. Ele cria através da palavra. Então, diga comigo, quando Deus fala, uma coisa se faz. E uma coisa só é feita quando é Deus que fala. Então, tudo que foi criado é uma palavra de Deus. Por isso você pode tomar posse, bater no seu peito e dizer: eu sou uma palavra de Deus. É bonito, não é isso? Imagine só, da mesma forma que Deus, Pai Todo-Poderoso, já, claro, com a concepção da Trindade completa, mas daquela coisa linda, bela, em que as palavras de Deus disse, e Deus disse, faça-se o firmamento, e o firmamento se fez. Façam-se os mares, e os mares se fizeram. Deus diz um faça-se e tudo vem a existir. Imagine, num determinado momento, qual que é o seu nome? Diga, qual é o seu nome? Oi? Deus disse, faça-se. Deus disse um faça-se, para que você viesse a existir. Ele quis a sua existência. E aqui, meus irmãos, com todo respeito, porque cada um tem uma história, muitos sofrem na sua história, às vezes, por conta da sua realidade familiar e por conta dos sofrimentos próprios de uma história, né, uma história real, que aconteceu, que faz parte da nossa existência. E às vezes a dificuldade dentro das suas relações familiares de talvez entender que não foi talvez desejado, querido, planejado, seja como for. E aqui tem muita cura interior para Deus operar, e Ele opera. Mas antes mesmo de tudo isso, Deus pronunciou o seu nome. E aí Isaías vai dizer, ainda que a tua mãe te esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Por quê? Porque foi Deus que falou o seu nome em primeiro lugar. Antes de você ter sido querido, antes de você ter sido desejado. E porque o seu nome saiu da boca de Deus, ele estava antes no coração de Deus. E você então nasce de dentro de Deus. Eu e você nascemos de dentro de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entramos numa outra dimensão, gente. Porque quando nós entendemos isso, nós percebemos que nós somos amados, nós somos queridos, nós somos planejados, desejados por Deus. E ainda que ninguém goste de nós, Deus nos quis, Deus nos pensou. E Deus pronunciou uma palavra que nos chamou à existência. E porque isso aconteceu, e porque Deus é uma marca que nunca vai sair de nós, essa marca tem uma lei de atração, da qual eu e você somos constantemente atraídos. Então, no fim das contas, você acha que hoje você acordou pela manhã, fez algumas atividades, organizou a sua agenda, se planejou, almoçou com a sua família, ou só, ou como você fez, e planejou, colocou na sua agenda, no GPS do seu carro, e veio parar na Igreja Nossa Senhora do Brasil para esse grupo. Equívoco seu. Deus te atraiu. Foi o Senhor que planejou. Era o Senhor que queria você. Quantas pessoas vêm nesse grupo que não vieram hoje? Quantas pessoas que quereriam estar aqui e não estão? E quantos de nós aqui talvez nem planejaram, nem imaginavam que estariam aqui hoje? Né? Imagine só, a nossa irmã Georgia caiu de paraquedas, porque viu lá um tal de um diácono maluco pulando lá em Rondônia, e de repente veio parar aqui. Quem diria? Né? A Cid, que de repente viu lá, falou, olha, tem um tal de um grupo de oração, Nossa Senhora, ele deixa eu ir lá ver. Mas quem de nós? Acima de tudo, Deus pensou. E essa lei da atração te trouxe aqui. Eu vou dizer mais. Eu creio que por toda busca de santidade que todos que estão aqui têm na vida, você deve rezar o Pai Nosso todos os dias. E se você reza o Pai Nosso todos os dias, ou constantemente, você normalmente diz uma coisa: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. E eu fiquei tocado,
porque eu já trazia isso no meu coração, e no momento que a irmã trouxe a palavra aqui, que parece ter sido uma palavra de improviso, e não foi nem um pouco, porque essa palavra Deus já havia pronunciado, e eu já estava no meu coração de dizer isso. Essa palavra diz exatamente isso. Quando você quer falar ao teu pai, fecha-te no teu quarto e fala ao teu pai que está nos céus, no segredo do teu coração. O que é o teu quarto? É aquele lugar físico que você tem na sua casa? O teu quarto é a profundidade do teu coração. E quando você fala para Jesus, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Tem pessoas que interpretam isso de uma forma política, agrária, sei lá, de que forma querem interpretar, a ponto de acharem que o que a palavra quer dizer é que nós precisamos instaurar neste mundo aquilo que acontece no céu. Isso é possível, gente? Mas nunca. É claro, nós lutamos nesse mundo para que a dignidade humana seja respeitada, para que as pessoas possam ter os seus direitos, para que nós possamos viver em paz como irmãos, rezar para que a paz tome conta, né? Acho que vocês tomaram ciência aí, por exemplo, desse último absurdo que aconteceu, do ataque do Irã a Israel, essa coisa toda, à beira de uma guerra mundial. Deus que nos livre, nos guarde, vamos orar para que uma coisa dessa não aconteça. Mas mais do que isso, quando eu falo, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, eu estou falando da terra do meu coração. Santa Teresa d'Ávila vai dizer isso na análise que ela faz no Caminho de Perfeição, no livro Caminho de Perfeição. Ela faz uma análise do Pai Nosso e ela fala isso, que a vontade de Deus ela precisa acontecer no meu coração. O meu coração é essa terra do lugar da vontade de Deus, porque dentro do meu coração existe essa sede desesperada pelo Pai, que foi plantada porque dele eu nasci e para ele eu vou voltar. Meus irmãos, é claro, pelo processo catequético, por aquilo que nós aprendemos no início da fé, não? Por aquilo que nós começamos a participar quando nós vemos, por exemplo, um padre Marcelo Rossi, um padre Fábio de Mello, um padre Reginaldo Manzotti, que são homens, Frei Gilson, que são homens da multidão e que faz com que as pessoas se apaixonem por Jesus, com cada um do seu jeitinho, né? Tem pessoas que, por exemplo, falam muito mal desses padres, dessas pessoas de multidão. Eu acho isso uma bobagem tão grande, porque são homens tão usados por Deus para atrair, né? Eu estava lá em Porto Velho, e em algum momento eu citei aquele seriado, não sei se vocês já viram, do The Chosen. É lindo, né, gente? É tão bonitinho aquilo lá, meu Deus, né? E aí se aproximou de mim no intervalo, um homem alto, assim, um negrão desse tamanho, forte. Queria falar com o senhor. Eu falei, pois não. É que o senhor citou aí o negócio do The Chosen, o senhor não acha que é uma visão meio romantizada de Jesus? Eu falei, acho, afinal de contas aquilo ali é um romance quase, não? Né? Aquilo ali não tem a mínima pretensão de nos ensinar a doutrina, não? Não, mas aquilo lá está errado, afinal de contas mostra a Nossa Senhora sofrendo as dores do parto e ela não sofreu as dores do parto. Eu falei, meu irmão, quem olha para o The Chosen procurando o erro de doutrina é eu e você. As pessoas comuns nem lembram. Alguém de vocês, por exemplo, vocês já assistiram The Chosen? Quem já assistiu? Diga, deixa eu ver. Bastante gente. Quem não assistiu, assista, viu, gente? Porque é maravilhoso. Assista mesmo. Quem de vocês, por acaso, prestou atenção nesse detalhe? Que Nossa Senhora estava sofrendo dor de parto. Alguém de vocês prestou atenção nisso? Isso chamou a atenção de alguém de vocês? Isso chama a atenção de quem? De teólogos, de historiadores, e principalmente de uma ala conservadora da igreja que se acha os donos de toda a doutrina, mais do que o Papa, inclusive, porque eles atacam até o Papa. Mas eu falei para esse irmão, irmão, uma pessoa simples, que vive no seu dia a dia uma busca por Deus, assiste um seriado como esse, e quando ele assiste um seriado como esse, sabe, porque ele também alega, né, que não segue o cânon bíblico, não segue, né, a coisa toda, e eu disse para ele assim, eu falei, meu irmão, sabe o que toca as pessoas no seriado? Os momentos mais fortes do seriado. E os momentos mais fortes do seriado, cuidem para olhar para isso, prestem atenção quando vocês assistirem, porque eu já assisti um monte de vezes, se eu fosse você, assistia também.
E toda vez que eu assisto, eu presto atenção na mesma coisa. Naquilo que são os pontos fortes, eles são fiéis ao que está no texto bíblico. Por exemplo, o que mais te tocou no seriado do The Chosen? Diga, por exemplo, uma cena. Nicodemos. Assista a cena de Nicodemos e diga para mim o que está em divergência com a palavra. É perfeito o diálogo de Jesus com Nicodemos? É perfeito, biblicamente? Sem problemas, sem problemas. E sem nenhum conteúdo doutrinário duvidoso. Nada. Quem mais te tocou, por exemplo? A conversa de Jesus com Pedro, o relacionamento. Todo o relacionamento de Jesus com Pedro, extremamente bíblico. Eu confesso, um dos que mais me tocou foi com a samaritana, na beira do poço de Jacó. Meu Deus do céu, que lindo que é aquilo. Tem um retiro que eu prego todo ano, que é um retiro de preparação para a quaresma, e eu uso esse vídeo para pregar a respeito disso, porque é muito forte, extremamente bíblico. Mas aí eu disse a ele, também digo a vocês, quando uma pessoa, então, ela é atraída por Deus, por algo que você pode dizer não é uma catequese ainda perfeita da nossa doutrina, você tem a oportunidade, pelo menos, que aquela pessoa que foi tocada por Deus venha no grupo de oração, ela venha na missa. E aí, quando ela caminhar aqui, quando ela estiver aqui com a gente chama ela de cantinho e fala, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. E eu falei para ele, eu prefiro que uma pessoa veja Nossa Senhora sentindo as dores do parto, e depois eu vou dizer para essa pessoa que ela não sofreu as dores do parto. E aí eu vou falar para essa pessoa da Imaculada Conceição. E aí, quando eu falar da Imaculada Conceição, eu vou falar da Virgindade Perpétua de Maria. Só numa brincadeira, eu vou ensinar 4 dogmas de fé para ela, numa catequese, que ela pode não ter tido na sala da catequese que ela fez lá em 1900 e alguma coisa, que ela não lembra nem o nome da catequista. Mas eu vou conseguir dar a ela uma doutrina, e eu não conseguiria dar essa doutrina se ela não tivesse sido atraída por alguma coisa para chegar até aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma lei de atração. Deus quer atrair todos a Ele. A catequese vem depois. A educação vem depois. Olha, quanto vocês têm aprendido num grupo de oração aqui, como esse? Quantas coisas que vocês aprendem? Não é? Todo grupo a gente aprende uma coisa nova, não? Mas por quê? Porque essa lei da atração. Você está aqui. E enquanto você está aqui e que você está recebendo a graça de Deus através da pregação, da oração, da adoração eucarística, do incentivo a você participar da Santa Comunhão, de você poder também se confessar, viver a vida sacramental, você passa a esse processo, que é o processo aonde eu entendo que eu preciso crer para que eu possa ter a vida eterna. Isso é um pressuposto. Porque a palavra de Deus vai dizer, depois no outro trecho, quem crer e for batizado será salvo. E nós estamos buscando salvação, meus irmãos. E a salvação, ela vem nos nossos corações pela fé. A fé que nasce, é alimentada e educada nas nossas vidas, a ponto de que eu e você, num determinado momento, tenhamos maturidade de entender determinadas coisas que são doutrinárias e que são, claro, importantes. É importante eu entender que Maria não sentiu as dores do parto, por quê? Ai, que privilegiada, meu Deus, eu que sou mãe, que sou avó, sofri que nem uma louca nas dores do parto. Será que eu também não tinha direito? Então, não é mérito de Maria. Não é porque ela é melhor do que todo mundo. A igreja nos ensina. Ela viveu essa experiência pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus, que é a perfeição, que é um Deus, poderia Jesus nascer de uma pessoa que é pecadora? Poderia nascer Jesus de uma pessoa que foi tocada pelo pecado original? Então, quando Nossa Senhora é preservada do pecado original, são pelos méritos de Cristo. E parte do pecado original é a dor que está ligada à relação com a morte. Vocês lembram lá no Gênesis, quando o homem e a mulher se afastam de Deus, Deus dá ao homem e à mulher, digamos, não podemos usar a palavra castigo, mas um destino em que ele pronuncia e ele diz ao homem, agora daqui em diante você vai ter que comer com o suor do seu trabalho. Então isso não parece nem pode ser uma maldição, porque nós que somos homens aqui, existe coisa mais gratificante
do que sustentar as nossas famílias com o suor do nosso trabalho? Isso é gratificante ou não é? Mas muito. Entende? A própria palavra de Deus também diz isso a respeito de vocês, mulheres. Porque lembra, quando está falando a respeito do sofrimento, sempre lembra aquela passagem que diz: uma mulher que sofre as dores do parto, por mais dolorido que seja, quando vê o seu filho, o seu coração se alegra de amor. A dor do parto, eu nunca senti, nunca vou sentir, graças a Deus, né? Fui preservado dessa situação, porque eu sou homem, mas dizem ser uma dor muito forte, muito grande. Mas existe dor mais gratificante para uma mulher do que essa? Então não podemos dizer que é uma maldição da parte de Deus, é uma conclusão daquilo que Deus faz entender o homem, que não precisava passar por nada disso, mas que por conta de ter se afastado da presença dele, porque o homem e a mulher decidiram querer ser um Deus, querer ocupar o lugar de Deus, por conta da tentação do maligno, então a partir de agora, a vida de vocês vai ter que ser de uma forma diferente. Então é por isso que aquele que crê tem a vida eterna. Bom, você pode chegar a uma conclusão simples agora e dizer: então pronto, eu vou crer e logo eu vou ter a vida eterna e está tudo bem. Quem dera fosse fácil assim, não é verdade? Quem dera fosse simples assim, não é verdade? Porque afinal de contas, cada um de nós aqui pode testemunhar, e se eu abrisse aqui o microfone para que nós começássemos um momento de testemunho, nós ficaremos aqui até o final de semana para que todos pudessem narrar o quanto está difícil crer nos tempos de hoje. O quanto está difícil crer mediante aos desafios, aos sofrimentos, às lutas, às dificuldades que nós vivemos hoje em dia. Com as ofertas que aparecem constantemente na nossa timeline do nosso celular, que ocupa muitas vezes o lugar de Deus na vida da gente. Então, como é que eu faço para crer? Porque o caminho que alguns fazem, alguns acabam até dando meio que certo, mas é um caminho complicado. As pessoas passam a querer entender para poder crer. Por conta do racionalismo moderno, por conta da grande idolatria da inteligência atual, porque muitas vezes se torna uma verdadeira idolatria, eu não consigo encontrar uma outra explicação para toda essa guerra que acontece na internet de discussões e de brigas, inclusive a respeito da própria doutrina da igreja, a não ser o grande desejo que eu tenho de tentar mostrar para você que eu sei mais do que você, então eu preciso te lacrar, mostrando que a minha inteligência, a idolatria da minha inteligência, ela é muito maior do que a sua reles, o seu reles conhecimento a respeito de qualquer coisa da doutrina. Isso é perigosíssimo. É muito perigoso. Agora, existe um caminho muito mais simples. Existe um caminho de crer para que Deus te faça entender. E quando você crê, Deus não tira de você a oportunidade de entender. Acontece que não vai ser no seu tempo. Não vai. Não vai. Porque você vai estar passando uma situação, uma prova, uma dificuldade, e aí você vai falar: não, eu vou me manter de pé, porque eu entendi no grupo de oração, é crendo que eu terei a vida eterna. Então eu vou me manter de pé. Mas não, eu preciso entender isso aqui antes. Pronto, acabou. Porque o grande pressuposto de fé, Paulo vai dizer na sua carta que a fé é a esperança naquilo que ainda não se vê. Eu adiciono com muita humildade, acreditando que Paulo poderia ter dito isso, mas eu acho que está dito nas entrelinhas. A fé também é acreditar naquilo que ainda você não consegue sentir, que não te traz um sentimento de conforto no primeiro momento, mas que depois que você teve a coragem de crer, esse conforto vem. Porque a fé muda circunstâncias, ela muda sentimentos, ela muda até o coração de Deus. Meu Deus, diácono, será? Eu sou capaz de mudar o coração de Deus pela fé? Sim. Moisés o fez. Abraão o fez.
Muita gente fez. Porque Deus, em determinado momento, dá uma missão para um profeta. Vamos falar do profeta Jonas. Deus dá uma missão para ele, fala que vai destruir tudo, fala que vai acabar com tudo. Jonas foge, tenta fugir da situação, não quer encarar o desafio da profecia. Acontece tudo de errado na vida daquele bendito daquele homem. E depois não basta só acontecer tudo de errado na vida dele, começa a dar problema na vida dos outros também. Porque quando a gente foge da missão que Deus nos deu, a gente se torna um problema tão grande que a gente se torna um problema para os outros. Mas em determinado momento aquele hominho resolve escutar a Deus e resolve ir para o caminho de Deus, e ele vai e profetiza, e a grande alegria do coração dele que é que no final das contas agora ele profetizou o que Deus ia fazer. E sabe o que Deus faz? Desiste de tudo que ia fazer. Não destrói Nínive, não destrói nada, porque as pessoas fazem penitência. Isso muda o coração de Deus. A fé muda o coração de Deus. A fé muda direções. E depois que você acreditou, depois que você creu, minha irmã, meu irmão, não tenha dúvida, no tempo, Deus vai te mostrar o fruto da sua fé, o fruto do motivo pelo qual você acreditou. No tempo. O meu pai, já falecido, ele faleceu no ano de 2011. No ano de 2009, o meu pai foi acometido de um infarto. Foi socorrido em tempo, foi salvo, mas foi necessário que ele fizesse uma intervenção cirúrgica. Ele fez lá 2 mamárias e uma ponte de safena para que ele pudesse se recuperar. Eu digo a vocês de verdade, foi um sofrimento muito grande para mim, difícil, porque meu pai era um turrão de um cabeça dura, mas que vocês, eu juro, vocês não devem conhecer um igual. Você deve falar assim, não, tenho em casa, você não está sabendo. É que vocês não conheceram meu pai. Porque o que aconteceu? Quando aconteceu isso, nós fomos atendidos, inclusive, depois aqui na Beneficência Portuguesa, e ele fez um cateterismo e ficamos aguardando em casa. E aí, eu estava em missão, estava numa missão, passei pela casa dos meus pais. Eu estava numa missão junto com o padre Pedro, que é o padre da minha comunidade, e recebo uma ligação da Beneficência Portuguesa, Júlio, porque meu pai chamava Júlio também, né? Eu sou Júlio Neto, porque meu pai era Júlio Júnior. Queria falar com o Júlio, tal. Eu falei, sou eu. Olha, o senhor precisa vir imediatamente para o hospital. Aí eu pensei comigo, está tudo bem comigo. Aí eu entendi que era para o meu pai e tal. Aí eu falei, não, olha, deve ser o meu pai, ele fez um cateterismo. Você é o filho? Eu falei, sou. Eu falei, eles falaram para mim, traga seu pai imediatamente para o hospital, porque nós não sabemos como ele está vivo e de pé. Seu pai está com metade do coração necrosado. Imagina, o padre Pedro falou, mano, a missão espera, vamos para sua casa. O padre Pedro foi comigo para minha casa. Cheguei lá, sentei com meu pai e falei, arruma suas coisas, nós estamos indo para o hospital. Que história é essa? Não vou para o hospital nenhum, estou me sentindo bem. Pai, nós vamos para o hospital, o seu cateterismo deu um problema, não quis dar detalhes, né? Vai que o homem tem um troço ali na minha frente. Falei, o teu cateterismo deu um problema, você vai para o hospital agora, porque você precisa passar por uma intervenção cirúrgica, deu um problema grave. Eu não vou. Falei, pai, como não vai? Você vai, não tem escolha. O senhor vai morrer. Né? Aí o que ele me diz? Eu já estou com quase 70 anos, já vivi tudo que eu tinha que viver mesmo. Afinal das contas, está tudo bem na minha vida, deixa assim mesmo, que não sei o que e tal. Eu fui ficando irritado. Em determinado momento, eu falei para ele, pai, então vamos fazer assim, ó. Eu sou um homem de fé. Eu acredito na vida eterna. Então, se o senhor morrer, vai doer, mas vai passar. Eu juro. Agora, eu acho um egoísmo da parte do senhor fazer o que o senhor está fazendo, porque a minha irmã não tem a fé que eu tenho. A mamãe não vai suportar ficar sem o senhor ainda. O que o senhor está fazendo é egoísta, mas eu respeito, porque o senhor é livre para o senhor fazer o que o senhor quiser. Mas eu só estou dizendo uma coisa ao senhor. Eu estou indo embora porque eu tenho missão. Eu tenho que anunciar o Evangelho. E eu vou embora agora. E eu não volto mais aqui.
eu só volto para preparar o seu sepultamento, porque o senhor vai morrer. Virei as costas, entrei no carro e fui embora. Chorando, gente. Não era tão forte assim quanto eu estou pintando, não. E o padre Pedro para mim, calma, meu irmão, vai dar tudo certo, não sei o que, tal. E aí, enquanto eu estava indo embora, enquanto eu estava indo para casa, lembro muito bem, estava na rodovia dos Bandeirantes. Num determinado momento, meu telefone tocou. Quem era? Meu pai. Falou assim, volta aqui, vai, vou lá então. Eu falei, graças a Deus, graças a Deus. Fui lá, peguei meu pai, corremos, ele fez a cirurgia, passou tudo bem, deu tudo certo. Ele fez uma ótima cirurgia. Quando terminou a cirurgia, só para avisar, graças a Deus eu não conheço ninguém que está aqui, então não se ofenda com aquilo que eu vou dizer, mas eu sempre gosto de dizer isso, porque isso já salvou a vida de algumas pessoas. O meu pai, ele teve um infarto por entupimento de nicotina, de tanto que ele fumava. Meu pai fumava 4 maços de cigarro por dia. Isso é muito sério, gente. Isso é muito perigoso. A semana passada nós sepultamos a tia da minha esposa, uma mulher de 62 anos de idade, que já tinha parado de fumar há 5 anos e que teve um cisto no pulmão por conta do tabagismo. Isso é muito sério. E nós, então, levamos o meu pai, ele passou por essa intervenção, e quando acabou a intervenção, o médico falou para ele, se prepara, só tem mais uns 30 anos pela frente, teu coração está zerinho. Né? Infelizmente, o que meu pai fez? Voltou a fumar. Em 2011, ele teve um novo infarto e não resistiu. Não? E foi um período muito dolorido e muito difícil. Era verdade o que eu disse a ele, eu sou um homem de fé e acredito na vida eterna. E esse foi o problema. O meu pai não era um homem de fé. Meu pai era um pecador público, que há muitos anos não se confessava, há muitos anos não ia numa missa. E naquele momento, minhas irmãs, meus irmãos, o tormento do meu coração era do demônio que a todo momento me lembrava que eu anuncio o Evangelho e salvo muitas almas, mas a do meu pai eu não pude salvar. Fui atormentado por semanas, fiquei noites sem dormir. E eu perguntava para Deus, Senhor, por que eu tenho que passar por tudo isso? E aí depois, alguns dias, depois o meu fundador me chamou para jantar, e nós choramos juntos a morte do meu pai, um pouquinho antes da missa de 7º dia, e o Padre Henrique me disse 2 coisas que trouxeram muita esperança ao meu coração. Que ele sabia dos pecados públicos do meu pai, de tudo mais, e ele falou, meu filho, eu quero te lembrar de 2 coisas que a palavra de Deus garante. A primeira delas é que está escrito, crê no Senhor Jesus e serão salvos tu. A palavra de Deus não diz, crê no Senhor Jesus e o teu pai vai se converter. A palavra de Deus não escreve, crê no Senhor Jesus e teu filho vai sair das drogas, da depressão, do sofrimento. Diz que será salvo pela tua fé. Porque aquele que crê tem a vida eterna. E a segunda coisa que é importante dizer é que está também escrito que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Ele falou, teu pai morreu num infarto, no momento de extrema agonia e dor. Será que naquele momento ele não tenha dito pelo menos, meu Deus, me ajuda? Nós nunca vamos saber, só vamos saber quando chegar no céu. Nós nunca vamos saber, mas isso alimentou tanto o meu coração de esperança que o demônio não conseguiu mais me convencer de nada. E isso aconteceu no ano de 2011. Há 2, 3 anos atrás, eu estava evangelizando no sul do país, numa cidade chamada Criciúma, e me pediram de visitar uma mulher que tinha um filho, uma filhinha recém-nascida, a qual tinha sido passado por uma situação de uma dor terrível naqueles dias, porque o seu pai foi encontrado morto em casa sozinho. E o pai dela era um pecador público. Um pouco pior do que o meu pai. Ele era um homem odiado na cidade porque, por conta de um desequilíbrio psíquico, era um homem que
cometia atos de zoofilia, de ter relações sexuais com animais. E durante muito tempo ele foi processado, ele chegou a ser preso. E numa cidade desse tamaninho, porque não era nem Criciúma, uma cidade do lado chamada Rondonópolis, saiu em toda a imprensa. Esse homem foi preso e depois foi inclusive liberado porque foi constatado que ele era um doente psíquico. Era o pai dessa mulher. E quando eu cheguei na casa dela, ela tem um comércio na parte de baixo, mora na parte de cima, a cena que eu vi foi uma mulher acabada, deitada numa cama, com uma criança no seu seio, sendo amamentada pelo seu leite e pelas lágrimas que ela não conseguia parar de derramar, de tanta agonia, de tanta dor. Porque o seu pai tinha morrido naquela semana e era um pecador público. E eu sentei do lado dela na cama, junto com uma outra irmã de comunidade, que foi rezar comigo por ela, e eu partilhei da minha experiência, dizendo para ela isso que eu acabei de dizer a vocês. E foi muito interessante, porque quando eu sentei do lado dela, e eu comecei a pensar que eu deveria partilhar com ela a minha dor, de dizer também o que eu passei com o meu pai, naquele momento, meus irmãos, que eu terminei de partilhar com ela essa história, essa mulher que chorava, abriu um grande sorriso de esperança. E naquele momento o Espírito Santo sentou do meu lado na cama e me disse: meu filho, só por ela eu permiti o sofrimento que você viveu com seu pai. E eu disse: obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Porque eu criei há quase 10 anos atrás em algo que está curando uma alma hoje. E depois, essa mulher deu testemunho sobre isso. E eu preguei um encontro de Pentecostes no ano de 2022. E ela gravou esse testemunho em vídeo e eu passei. Se vocês verem a quantidade de mensagens que eu recebi, de pessoas que foram curadas no seu relacionamento com o Pai, de pessoas que tinham certeza que tinham parentes que tinham ido para o inferno e que começaram a ter uma nova esperança na vida. O Espírito Santo me disse novamente: só por isso eu permiti teu sofrimento, que é para que o teu sofrimento seja um instrumento de cura na vida de outras pessoas. É isso que nos faz entender depois que a gente crê. O problema que não é no nosso tempo. Júlio, mas como é que eu administro isso? Porque eu sou ser humano. Eu sou um ser humano e a dor dói. É difícil administrar a dor. Aí vem a segunda parte desse texto, aonde Jesus diz para nós que é necessário. Ele não está dizendo que é uma alternativa, ele não está dizendo que você pode, ele não está dizendo se você quiser, ele está dizendo quem não come da minha carne não tem relação com meu Pai que está no céu, porque eu sou o pão vivo descido do céu. E como tantas vezes eu ouço na doce voz da nossa irmã Maria Teresa, do nosso grande Preach, se você fosse um judeu do primeiro século, você entenderia o escândalo que Jesus está dizendo aqui. Porque para um judeu do primeiro século, é assustador a imagem de você comer a carne de alguém, principalmente a carne humana. A grande maioria de carnes, era inclusive proibida, porque eram carnes devotadas a ídolos. E você comer da carne e beber do sangue. Mas Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ele estava falando para aqueles judeus do primeiro século, porque ele sabia que neste dia, nessa tarde, você estaria aqui. E que para nós, não existe talvez o mesmo escândalo que um judeu entenda a respeito desse texto. Mas para nós hoje existe o grande escândalo do fato de que nós já entendemos que comer da carne de nosso Senhor Jesus Cristo é receber a Santa Comunhão. E por que isso é um grande escândalo? Porque é preciso ter muita fé, é preciso crer profundamente,
para adquirir a vida eterna. E para adquirir a vida eterna, no espaço de tempo entre o crer e o entender, é o pão, o viático, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai fazer com que você se mantenha de pé, em graça, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. É a Santa Eucaristia, comungada na missa dominical, ou no máximo de missas que você conseguir ir. É o Santo Corpo de Cristo que dá a nós a vida sobrenatural, que vai fazer você, entre o espaço do crer e o entender, permanecer de pé. Porque, neste sentido, e estritamente nesse sentido, é verdade que nós somos humanos demais para conseguir se permanecer de pé. Porque, de vez em quando, a dor parece ser maior. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que eu gostaria de incentivar você a uma vida sacramental profunda. Principalmente na busca da confissão, do sacramento da penitência, que é o único tribunal onde você diz que você é culpado e sai inocentado. Os grandes santos nos ensinam uma disciplina linda a respeito disso. São João Paulo II se confessava toda semana, sem falhar. Nós na comunidade temos inclusive uma regra de vida de nos confessarmos pelo menos uma vez por mês. Até porque, meus irmãos, hoje, com todo respeito, até porque é uma profissão muito digna e eu também me submeto, mas hoje em dia a gente investe mundos e fundos numa terapia. Não estou dizendo que não deve, repito, eu faço terapia. Eu também faço terapia, é bom, é importante. Mas se nós formos entender, não é essencial. À medida de que nós temos, na Sagrada Confissão, uma das maiores terapias que, de fato, acolhe o que tem de pior dentro de nós e desfaz. Porque a confissão sacramental desfaz o seu pecado. Apaga. Deus esquece. Não existe mais. Se você se confessar, imediatamente morrer e chegar no céu, e quando você falar com Deus e falar, vixe, Senhor, eu estava me confessando porque eu tinha cometido esse pecado, Ele vai falar, o quê? Como? Não lembro disso ter acontecido. Você vai falar, nossa, o Senhor é Deus e tem problema de memória? Mas Ele vai falar, não me lembro, porque Deus esquece. E depois dessa vida de confissão e de penitência, você vai receber a Santa Comunhão. E mais importante do que engolir a hóstia, me desculpem o termo forte, é necessário ter a consciência de que, de fato, nós estamos aqui no capítulo 6 de São João, depois você lê ele inteiro, ele é o discurso do pão da vida, uma das coisas mais bonitas, um dos textos mais lindos do Evangelho, em que Jesus mostra a realidade de que, de fato, é o seu corpo a Eucaristia. Então você leia todo esse texto e você vai entender, porque tem muita gente que fala assim, às vezes eu comungo, mas não sei fazer uma ação de graça, não sei falar bonito para Jesus. Jesus não quer que você fale bonito. Jesus só quer que o teu coração esteja perto dele. E se você não souber o que disser, o diácono vai te ensinar. Vai ser assim. Você vai na fila da comunhão, comunga direitinho, sabe? Como orienta a igreja. Coloca a mãozinha assim, ó. Pega Jesus, coloca na sua boca. Se você tem uma piedade, receba Jesus diretamente na sua boca. São essas duas formas que a igreja permite a Santa Comunhão. Volta para o seu lugar. Não se preocupa com o grupo de canto, com o teu filho, com o teu marido, com o padre. Não se preocupa com mais ninguém. Volta para o teu cantinho, em silêncio, no fundo do teu coração. Imaginando e tendo a certeza de que aquela hóstia que você comungou foi direto para o teu coração. Feche teus olhos e só vai dizendo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Diz só isso. Aqui está uma perfeita ação de graças. Depois, no tempo, mais para frente, talvez você aprenda a falar mais coisas, crie mais intimidade. É assim quando nós vamos no jantar na casa de alguém, não é? A gente chega, não consegue falar direito com as pessoas, a gente não conhece, mas a gente cria intimidade, depois a gente fala até o que não deve, não é? A gente fala pelos cotovelos, não é? É a mesma coisa.
depois você pegar intimidade com Jesus, não tenha dúvida. Aí você vai começar na sua ação de graças a agradecer, a entregar, a confiar, e vai aprender que depois de dizer eu te amo, Jesus, você deve pedir a Ele uma graça. Me faz crer, Senhor. Me ensina a ter fé. Porque a fé, ela não é uma escolha. A fé é uma graça. É Deus que dá a fé. Só Deus pode dar a fé. Para que isso aconteça e para que a nossa fé seja aumentada, eu queria orar com você, por você, e que orássemos juntos, para pedir que Jesus aumente a nossa fé nessa tarde. Porque nós escutamos do Evangelho, Senhor Jesus, a Tua palavra que nos assegura que se nós crermos, nós teremos a vida eterna. E Senhor, não existe efetivamente outro motivo pelo qual nós estamos aqui que não seja querer a vida eterna. Mas nós estamos entendendo, para nós é muito claro agora nessa tarde, que para que isso aconteça, nós precisamos nos lembrar que é o Senhor que nos atrai. Nós precisamos nos lembrar que é o Senhor que planta a fé nos nossos corações. Nós precisamos nos lembrar que é na prática da vida sacramental que o Senhor nos mantém de pé, para que nós possamos crescer de fé em fé, cada dia mais. E o que faz isso acontecer é o amor que nós temos por Ti. Por isso nós queremos nessa tarde, mais uma vez, dizer que nós Te amamos. Que de todo o coração nós Te amamos. E que se nós não conseguimos Te amar do jeito que o Senhor merece ainda, a fé que vai nos sustentar nos leve à experiência de poder Te amar cada dia mais. Do fundo do seu coração agora, diga ao Senhor o que você quer pedir a Ele nesse momento de fé. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te amo. Se você quiser, cante também. Te adorarei, meu Deus, Enquanto eu existir, enquanto eu existir. proclamarei Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. o teu calor me envolve, O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. que posso mais dizer Que posso mais dizer se o coração já disse? se o coração já disse? Diga a Jesus, te amo. Te amo.
Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu e minha casa servirei